Então, bem-vindos, boa noite a todos vocês que vão assistir essa live gravada. Hoje é a aula 10, né? Da nossa escola de base. Muito importante esse encontro nosso. E hoje eu tenho uma convidada ilustre, a Isabela Torres, né? Que é de São Paulo. E nessas conversas, a gente pediu para ela, olha, traz esse assunto para nós sobre comunicação, sobre posicionamento. Hoje em dia, né, mais do que nunca, existe essa presença feminina no empreendedorismo. Eu vejo isso, sabe, de uns 10 anos para cá, muito forte, né? E as mulheres realmente dominando todo o cenário do empreendedorismo. Na Aliança não é diferente. Eu sou muito feliz por isso, né? Muitas mulheres de sucesso. Tem homens também liderando, empreendendo, mas as mulheres estão dominando o projeto Aliança. E eu fico feliz porque, sabe, lidar com mulher é tudo de bom, né? A sensibilidade, a questão do esforço, não mede esforço, sempre acha um jeito, muitas donas de casa, sempre acham um jeito de fazer algo mais. É uma coisa muito legal eu assim, admiro na capacidade feminina, é a resiliência, e isso eu aprendi na vida da minha mãe, né? Ela nunca teve uma profissão, mas ela ficou com 3 filhos para criar naquela época, lá para, vamos colocar assim, 1975, tá? Aí que ela começou a ter os filhos. E assim, o que que eu vou fazer da vida? Eu digo para vocês, gente, a minha mãe, ela foi uma empreendedora justamente nesse ramo nosso. Ela pegou produto para vender, Avon mesmo, Natura, o que vocês imaginar, tá? Então eu cresci vendo minha mãe vender revistinha e ela botava comida dentro de casa desse jeito. Em centavos, em reais de lucro. Eu vi ela fazendo ali a matemática e aquilo foi me aguçando, né? Então, de fato, hoje eu tenho isso na veia, né? Essa coisa de levar oportunidade através de bons produtos, através de um projeto. Eu penso muito sobre isso, sabe? Eu penso que isso, de fato, influenciou muito na minha trajetória e explica muita coisa, né? E hoje eu posso devolver, retribuir nesse sentido de mercado. E por isso eu quero que vocês recebam essa profissional, essa amiga, né? Essa pessoa que a gente conheceu. Não sei se faz um ano, eu acho que nem um ano faz. Não, né? Isa, Não. então você tem a palavra agora para conduzir, para dirigir da forma que você quiser. Se você quiser que eu interaja, se você quiser que eu suma, como você quiser, você que manda nesse espaço aqui agora. Fica aí, Anderson, não some não. Por favor, continua aqui com a gente. Queridos, boa noite. Estou muito feliz, é um prazer estar aqui, né, podendo compartilhar. Eu assisti todas as outras aulas, né, dessa escola de base, sensacional. Quando aí, inclusive a última que teve falou muito sobre isso, né, sobre apaixonar por vendas e sobre como que a comunicação é tão importante, né, com relação ao nosso trabalho, aquilo que a gente desenvolve hoje. Bom, o Anderson falou, eu sou Isa Torres, né? Meu nome é Isabelle, sou mãe atípica de uma princesa de 7 anos, a Radacinha, sou casada com neto, e também sou palestrante, sou treinadora comportamental, também sou advogada, mas, sobretudo, hoje eu sou uma consultora de saúde, né? E eu gosto de usar essa linguagem porque nós não somos vendedores, nós não vendemos produtos, nós não vendemos suplementos, porque saúde não se vende, né? Nós levamos oportunidade de qualidade de vida. Então, essa sou eu e eu queria que hoje nós vamos falar o tema dessa aula, né, sobre comunicação. E eu já quero trazendo aqui a definição, né? Porque muito se fala sobre comunicação, mas o que é de fato comunicação? E eu quero dizer para vocês que comunicação é tornar algo comum, é compartilhar, é aquilo que está na nossa mente, fazer com que a gente passe isso para a mente do nosso cliente ou da pessoa com quem nós estamos nos comunicando, né? E é interessante porque a origem dessa palavra, ela já vem do latim, né? E ela fala, a palavra é comunicare,
E ela significa pôr em comum, partilhar, compartilhar, associar. E a comunicação é isso, é compartilhar informação, é compartilhar algo, né? A comunicação é trocar informação, trocar sentimentos, ideias, entre duas ou mais pessoas. Comunicação é uma habilidade, gente. E eu vou falar para vocês que é uma das melhores habilidades que nós podemos ter e desenvolver. Porque tudo é treinável, tudo é treinado, e a comunicação também pode ser adquirida, uma boa comunicação, né? Eu costumo dizer que comunicação é o maior presente que Deus nos deu. Nós, de todos os seres, o único que fala, se comunica através da fala, somos nós, seres humanos, né? Os animais se comunicam também, mas nós temos, além da comunicação não verbal, a comunicação verbal. E, concluindo aqui, eu quero dizer que a comunicação não é aquilo que eu falo, é como as pessoas me entendem. Então, muitas vezes as pessoas acham, eu acho que isso pode até anotar, comunicação não é o que eu falo, é como as pessoas me entendem. Eu sempre falo com meu marido, às vezes a gente não se entende, tem uma falha ali na comunicação, e eu falo para ele, olha, a falha é do comunicador, a falha é de quem está falando. Então, fala direito, se expressa direito, comunica direito. E é exatamente isso. A falha sempre vai ser do comunicador. Se o nosso cliente não está entendendo, é porque tem alguma coisa que nós estamos fazendo de errado. Então, o ponto-chave do nosso negócio é comunicar. Não é só falar sobre suplemento, é partilhar a solução que nós temos, é partilhar o valor, é compartilhar, é associar o valor e a entrega que nós temos, né? Esse é o ponto-chave da nossa comunicação quanto aliança, né? Quanto facilitadores, quanto consultores de saúde, né? Esse é o ponto-chave. Nós não falamos sobre suplementos, sobre produtos. Nós compartilhamos solução, o valor que os nossos produtos têm, né? O que nós entregamos. Esse é o nosso ponto-chave. Mas eu queria fazer uma dinâmica rapidinho com vocês. Eu quero que vocês fiquem ligados agora para colocar aqui no chat. Vamos lá. Eu quero já abrir e dizer que velocidade é algo que a gente vai precisar rápido aqui agora, tá? Por exemplo, olhem para mim, rapidinho. Olha todo mundo para mim. Parem de escrever, olhem para mim. E agora fechem os olhos. 10 segundos, fechem os olhos. E eu quero que vocês pensem em 3 palavras que me definem para você agora. 3 palavras que me definem para você. Abre os olhos e coloca aí no chat. Eu quero ver. Pode escrever o que veio na cabeça, tá? Sem filtro, gente. Sem filtro. Pode escrever aí. O que veio na cabeça, rápido. O que veio na sua cabeça quando você olhou, quando você me viu aqui pela primeira vez. Oportunidade. Tá, vamos lá. Pode escrever. Não tem certo, não tem errado. Comunicadora linda. Ai, gente, obrigada. Inteligente, bonita, simples. Pode colocar o que vocês pensaram, o que veio na cabeça. Pode ser bom, pode ser ruim, não tem problema. Agora não tem filtro. Inteligente, espontânea, corajosa, habilidade, pessoa aberta, profissional. Ok, tá. Vocês não me conhecem. A maioria é a primeira vez que está me vendo, mas vocês já têm um pensamento a meu respeito. Isso significa, é para o nosso primeiro ponto aqui, né? É a forma como nós nos posicionamos comunica. Tudo comunica, gente. O nosso cérebro, ele julga e cria um julgamento ou um pré-julgamento em segundos. Então, a nossa opinião, aquilo que a gente pensa é muito rápido quando a gente olha para uma pessoa, né? E em vendas, isso é muito, muito, muito verdade, claro e real, né? A primeira impressão é a que fica. Tem um ditado que fala assim, mas a melhor parte disso é que isso vai levar a gente aqui para o nosso primeiro tópico. E se quem quiser anotar, pode anotar. O tópico 1. Tudo comunica. O tempo todo. O tempo todo. A forma com que eu estou falando com vocês, com que eu estou gesticulando,
o fone que eu estou usando, tudo, a roupa que eu estou vestindo. Eu sou uma pessoa, eu não gosto muito de maquiagem, eu não gosto muito de produção, mas até passei aqui uma base para vir aqui falar com vocês. Tudo, gente, tudo comunica. O ambiente comunica, a aparência, né, física, a aparência pessoal comunica, e o nosso foco aqui é o não verbal, é o ambiente. Nesse tópico 1, é falar aquilo que a gente não está falando com a boca, mas o que a gente está falando com a nossa expressão, né, através do nosso comportamento. É a comunicação invisível. A nossa aparência pessoal, por exemplo, as roupas, a higiene, né, o hálito, a energia que a gente tem, que a gente traz, que a gente leva no contato com o cliente. Tudo isso comunica. Você pode pensar que não, mas quando você olha para uma pessoa, vamos lá, vamos pensar aqui, nós somos consultores de saúde, né? E aí, vamos pensar no consultor de beleza, nós temos produtos também de beleza. Se a pessoa olha para mim e me vê uma pessoa frágil, abatida, com o ombro baixo, com a cabeça, e eu vou falar assim, vou pegar aqui o produto e vou dizer, olha, o ômega 3, ele me dá energia cerebral, né? Ele me ajuda a... É muito bom esse suplemento, ele é natural, ele vem lá da Noruega, é ótimo, é ótimo. Eu estou passando energia, eu estou passando segurança através dessa fala? Sim ou não? Pode fazer assim ou assim? Não, né? Não estou passando. Totalmente negativo. Mas é exatamente isso. A minha aparência, a forma que eu falo, tudo isso comunica. Então, eu posso comunicar autoridade, posicionamento, postura, confiança ou não. Eu posso comunicar totalmente ao contrário. O ambiente também, eu ser uma pessoa saudável, né? Não, a gente toma os suplementos, não significa que a gente nunca vai adoecer, gente, não é isso. Significa que por mais que a gente fique doente, a gente vai sair com qualidade, vai ficar bem, vai ser suave. Hoje a gente deu uma carona para a mãe de uma amiguinha da Radassa, ela falou, nossa, mas a fulana tomou vacina e ainda ficou doente, né? Então, a gente toma suplemento e a gente vai adoecer, é natural, nós estamos aqui, o nosso corpo, né, muitas vezes sofre com influência do ambiente, da nossa alimentação, tudo influencia a nossa saúde, né, diretamente. Então, ser uma pessoa saudável, mesmo que às vezes a gente fique doente, uma pessoa confiante, quanto aquilo que a gente faz, quanto aquilo que a gente vende, isso tudo faz parte da nossa comunicação invisível, que é da aparência pessoal, né? O ambiente online, por exemplo, vamos lá, vamos para o WhatsApp. Hoje nós atendemos muitos dos nossos clientes pelo WhatsApp, certo? A gente manda mensagem para os nossos clientes? Sim ou não? Faz assim, sim, a gente manda mensagem para os nossos clientes. Ali também, no ambiente online, no ambiente virtual, fala muito sobre a gente. Como é que está a nossa foto do perfil? Como é que está a foto do teu WhatsApp aí? Passa autoridade, passa confiança, né? A gente pensa, isso é uma bobagem. Gente, não é bobagem. Nós estamos trabalhando com algo que é de extrema importância, saúde. Hoje, quem não tem saúde não tem nada. Então, como é que é a minha foto do WhatsApp? Né? Ela inspira confiança, autoridade, saúde. Como é que é quando eu entro numa live? Como é que está o fundo, o meu fundo aqui? É um ambiente tranquilo, é um ambiente limpo, é um ambiente organizado, né? O meu tempo de resposta, gente, isso pega muito para mim. E eu acredito que para todo mundo aqui. Como que eu respondo rápido quando os meus clientes me procuram? Porque se eu demoro para responder, isso demonstra o quê? Isso está comunicando o quê? Está comunicando desinteresse. Agora, se o meu cliente me pergunta, me faz uma pergunta, e eu vou lá e eu respondo, e eu converso, eu puxo a conversa, o que que isso demonstra? O que que isso comunica? Isso comunica interesse, isso comunica compromisso, isso comunica que eu estou me importando com o meu cliente, né? Então, a gente acha que não. Imagina só, coloque-se no lugar do cliente. Eu sou cliente, eu quero comprar um produto. Eu lembro que em uma das lives o Anderson compartilhou sobre isso.
Ele falou que ele estava precisando comprar uma embalagem, alguma coisa assim, e a pessoa fez tanto descaso, que ele acabou fechando com outra pessoa, né? Então, tudo isso comunica. A nossa maneira, isso é a comunicação invisível, né? O que mais? O segundo ponto, a gente falou aí, né? O primeiro ponto, a comunicação invisível. E agora o segundo ponto é o tom de voz e a linguagem corporal. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Quando eu vou falar sobre um suplemento, sobre um produto, se eu estou de cabeça baixa, se o meu ombro está caído, se eu não tenho postura, se eu fico gaguejando, tudo isso está comunicando alguma coisa, né? Minha linguagem corporal, meu tom de voz. Se eu falo assim, tão desacreditada, talvez o cliente não acredite. Mas se eu falo com, nossa, gente, esse daqui é o Emagras. Emagras 2.0. Nova formulação, ele tem laranja moro, é energético, completamente natural. As cápsulas são ionizadas. Todo o nosso conteúdo, todos os nossos suplementos são ionizados. Aqui tem a alga calcária. Nossa, tudo que a gente vai falando, eu falo com qualidade, eu falo com certeza. Eu estou comunicando o quê? Confiança. Isa, Pode falar. uma pergunta. Veio uma dúvida para mim, assim, mas eu não sei se eu posso interagir, que eu vou te atrapalhar, né? Pode falar. A pergunta é assim, ó, que talvez seja muito coerente, né, com o momento. Você sempre foi assim? Essa é a pergunta, na lata. Não, Ou você passou por um processo? Você, em algum momento, viu, eu não quero mais ser assim. Eu quero um pouco disso, do teu histórico. eu sempre fui uma boa comunicadora, eu sempre gostei de falar e de me comunicar bem, sempre. Eu sempre falei porque eu sou cristã desde pequenininha, então o ambiente da igreja traz isso, né? Traz essa possibilidade, a gente está sempre interagindo com pessoas. Mas eu nem sempre fui assertiva na minha comunicação. Falar bem, se expressar bem, não significa ter uma comunicação assertiva. E isso eu adquiri com treino. Eu geralmente falava bem, por falar bem, eu falava muito e não ia direto ao assunto. Então, eu rodeava muito para falar uma coisinha desse tamanho. As pessoas até perdiam o interesse. Hoje, como que a gente faz? A gente consegue ser mais assertivo direto, a gente precisa disso com o nosso cliente. O Anderson falou isso numa live. Às vezes o cliente está querendo comprar ômega e eu estou oferecendo o Emagras. Então, acabo perdendo o cliente por não ser assertivo na comunicação. Respondi a tua pergunta, Anderson? Respondeu, e sabe, eu não sei, eu sinto uma alegria em algumas pessoas que comunicam. Por exemplo, eu fui segunda-feira na igreja, eu fui na igreja com a Grazi lá, daí eu sentei lá, a Grazi foi pro outro lado e tal. Quando a menina pegou o microfone para falar, é uma menina que fala assim, você vibra com ela falando. E isso acontece Energia. com você também na sua fala, porque a pessoa tem energia, sabe, uma alegria no falar, ela quer contribuir. E eu estou fazendo essa provocação aqui para perguntar para você, porque tem pessoas que se julgam assim, sou tímida, eu não falo com as pessoas. A pessoa se diminui, né, Isa? Então, às Sim. vezes, ela se julga, ou muito nova, ou com idade que já passou. E eu quero saber de você se existem barreiras para isso na comunicação. Ou é uma decisão, entende? O ponto de partida, qual é para a pessoa dizer, eu vou ser um comunicador? Estou te O po- desafiando, né? tô percebendo. O ponto de partida, gente, tudo é treino, tudo é treinado. Como eu falei, a comunicação é uma habilidade e todas as habilidades podem ser adquiridas, né? Eu não tenho, por exemplo, alguém pode dizer, eu não tenho a habilidade de vendas. Você pode treinar essa habilidade com técnicas, com estratégias. A comunicação também é uma habilidade. Eu sou tímida. Então, existem ferramentas para que você vença a timidez. Aí eu não gosto de falar em público, eu falo errado. Hoje muitas pessoas falam errado e isso não importa, porque não é o que você fala, é como você fala, que era o segundo tópico aqui que eu ia falar, né? Não é o como é o mais importante do que o que você fala. Então, o seu tom de voz, a energia, né? Tudo isso vai comunicar
de uma maneira clara, eficaz e eficiente. Então, tudo é treinável, gente. E a comunicação, ela é a base de todas as habilidades. Para você vender bem, para você ter uma habilidade de vendas, você precisa ser um bom comunicador. A Odair, né? A Oda falou na live que ela fez que ela já vem de vendas, que ela tem muita técnica, né? Que ela é uma vendedora nata, mas ela é uma comunicadora também. Sem ser uma boa comunicadora, é muito difícil de você ser um bom vendedor, né? Então, a comunicação, ela é a base de tudo. E a gente está vendendo o tempo inteiro, né? Então, voltando aqui no tópico 2, o tom de voz e a linguagem corporal, o como eu falo é mais importante do que eu estou falando, né? E o segundo, o Anderson até falou aí, né? A energia. Como que eu vou falar? A verdade naquilo que eu estou falando. Por isso que é tão importante nós sermos os nossos primeiros clientes. Porque quando eu uso o suplemento, quando eu uso os produtos, algo ele fez na minha vida. Então, aquilo vai gerar cada vez mais verdade. E eu vou falar algo para vocês. O que eu mais vendo aqui são os suplementos que eu mais uso. Porque eu tenho prazer em falar deles. O MXM sai aqui a rodo, porque foi o produto pelo qual eu me apaixonei. A gente fala desse produto com amor, né, com verdade. E é legal, ó, gente, eu vou compartilhar com vocês aquela série de lives que eu fiz com o Anderson. E lá, gente, ele fala do MXM, ele até trouxe que o MXM é mulher versus mulher. Vocês sabiam disso? São as duas fases da mulher, né? A multifaceta da mulher. Então, eu achei isso muito legal. Isso é história. Outro ponto: histórias conectam, histórias comunicam, histórias geram vínculos, afeições. Então, sejam bons contadores de história, que é o quê? Os depoimentos. Os depoimentos é uma. Por exemplo, às vezes, como iniciar uma comunicação com alguém, né? Uma abordagem. Como que eu faço isso? Através de histórias. Contem histórias, né? Isso é excelente, é um bom ponto de partida. E aí, falando da energia, né? O sorriso, a entonação de voz, o som, a postura, às vezes fala um pouquinho mais de baixo, quando você vai falar de algo mais sério, fala um pouquinho mais baixo, mais centrado, mas aí depois traz uma energia para trazer vitalidade. Então, tudo isso que eu estou falando é comunicação. Nessa questão aí, Isa, desculpa te interromper, mas só para dar contexto, hoje eu estava assistindo Jornal Nacional, na verdade, Jornal do Meio-Dia, eu não assisto jornal, né? Mas estava na casa da minha mãe, e aí tinha uma pessoa apresentando uma empresa, e ela ficou o tempo todo falando num tom só. Sabe aquela coisa? Então, a nossa clínica está aqui, é maravilhosa. A pessoa tinha uma imagem bonita, era jovem, dava para ver que era uma profissional, mas comunicação, assim, eu falei, filha, o que que tu acha dessa comunicação? Ela falou, horrível, pai. Ela falou, horrível. Eu falei, então, pega isso como não exemplo. Eu fico o tempo todo provocando ela nisso, né? E aí eu tava lá na igreja, ela entrou também, né? Eu falei, filha, o que que tu acha dessa pessoa aí? Fantástica. Eu falei, essa tem que ser uma modelagem para você. Porque, de Exatamente. fato, Isa, às vezes a gente foi treinado errado. Lá no colégio, eles falavam assim, ó, faz um slide, lembra o PowerPoint? E lê o PowerPoint, e na nossa cabeça a gente pensava, só preciso ler aquilo. Então a gente não colocou emoção, energia, alto, baixo, né? Entonação. Isso são técnicas, né? Silêncio, altura. E é isso que, de fato, traz emoção para uma comunicação, para a conversa, né? Fantástico que você está falando aí, estou só curtindo aqui. É exatamente isso. E aí a gente vem agora, gente, para o tópico 2. O tópico 2 são os tipos de comunicação. Eu já dei uma pincelada sobre eles, né? Mas quais são os tipos de comunicação? O foco no tópico 1 foi sobre a comunicação não verbal, o ambiente. Agora aqui, o foco nesse tópico 2 é justamente a estrutura, aquilo que vai garantir que a nossa mensagem chegue de forma diferente para pessoas diferentes. Por exemplo, nós temos vários tipos de comunicação. Eu trouxe 3 básicas aqui, que é a comunicação verbal,
é aquilo que a gente fala, né? Então, eu estou falando aqui com vocês, eu estou me comunicando. Vamos lá no tópico dessa comunicação verbal. A simplicidade. Simplicidade é a chave. O Anderson sempre fala, né? Vamos ser simples. Aqui a gente fala simples. E eu estou falando de simplicidade sem questões muito técnicas, sem questões muito elaboradas, porque o nosso público, eles não querem saber de técnica. Eles querem saber da solução. Então, eu até uso, às vezes, para, dependendo da pessoa, né? Nossa, o nosso produto, eu falei aqui, é ionizado. Aí alguns olham para mim, tá? Que diacho é isso? Né? Que é isso, ionizado? E aí eu completo. Mas eu posso dizer aqui, olha, o Emagras, ele vai aumentar o teu metabolismo e vai fazer você queimar mais caloria. Pronto! É simples. Por quê? Porque tem a laranja moro. E esse ativo faz isso. Então, uma linguagem, para nós termos uma comunicação assertiva, a nossa linguagem verbal, aquilo que a gente fala, precisa ser simples, sem jargão técnico, mostrando os benefícios e os resultados. O que é, Isa? Tá bom. Eu já entendi que é para ser uma linguagem simples. Então, o que é ser simples? Ter uma linguagem simples? É mostrar benefício e resultado. É isso, é porque é isso que os nossos clientes querem saber, né? Benefícios e resultados. A gente traz um pouquinho dos ingredientes, mas sempre trazendo para o benefício e resultado, como eu usei aqui, né? Olha, a gente tem laranja moro. A laranja moro, ela vai ajudar aí a melhorar o teu metabolismo. E aí, com consequência, o resultado, você vai conseguir queimar mais gordura, né? Então, é isso. Uma comunicação simples, lembra, benefícios e resultados. Você pode atrelar ali ao ingrediente, mas sempre mostrando o benefício e o resultado. E aí, segundo ponto, a comunicação não verbal. É a linguagem corporal, é aquilo que eu já falei. Né? Se manter, nossa, vamos passar uma posição de autoridade, de confiança, afinal de contas, a gente está falando de saúde. Né? O corpo fala, gesticulação moderada. Mas se ficar todo o tempo aqui assim, nossa, vocês, o que vai parecer se eu ficar assim todo o tempo e falando e a respiração interrompe? O que isso passa? Isso passa um certo desespero. Nossa, essa pessoa está desesperada, ela está descontrolada, está precisando bater a meta, né? E não é isso que a gente quer passar. A gesticulação é importante, mas é tudo moderado. Essa é a linguagem corporal, né? Uma gesticulação moderada, olhar nos olhos. Gente, é muito importante olhar nos olhos do nosso cliente, das pessoas com quem nós estamos nos comunicando. Por quê? Porque isso passa confiança. Você já conversou com alguém, a pessoa nunca olha para você? Sempre olha para um lado, olha para o outro, olha para baixo e nunca olha nos seus olhos? Parece que ela está com medo de alguma coisa, parece que ela está escondendo alguma coisa. Existem pessoas que não conseguem fazer esse contato visual. E isso é de perfil. Mas aí tem uma estratégia. Olha bem aqui no centro da testa. Porque se você é esse tipo de pessoa que não consegue manter um contato visual por muito tempo com uma pessoa, olha aqui no centro da testa, que a impressão que a pessoa vai ter é que você está olhando para ela, né? Isso vai gerar confiança. Viu, Isa? E tudo que você está falando, eu vivi, é a minha história. Na verdade, esses dias eu estava pensando qual foi a habilidade que eu tive que vencer para ter sucesso. Foi comunicação. Esse livro é fruto disso, né? Ele conta, esse livro meu, que fala aqui, ó, a network, mas tem um subtítulo, a composição dos relacionamentos. Sim. Aí a pessoa olha network, deve ser coisa em inglês. Não, não. Eu falo sobre toda a lida, todo o trabalho que eu tive para vencer na área de comunicação. E, de fato, eu não consegui olhar no olho das pessoas. E isso era uma timidez, mas também era um sentimento de inferioridade. Eu me sentia inferior. Eu não, eu olhava para a pessoa e me sentia inferior. E tem muita gente em idades assim, sabe? Às vezes a pessoa passou uma vida com esse sentimento de inferioridade. E é uma coisa que com certeza você sabe também trabalhar, né? E deixar Sim. para nós alguma coisa nesse sentido, né?
Sim, exatamente isso. E aí, quando você tem essa timidez, você precisa vencer tudo isso, né? Essa questão da comunicação, a gente vence tudo isso com treino, enfrentando. Às vezes precisa sim fazer uma terapia, entender o motivo disso tudo, né? Desse complexo de inferioridade. Existe uma raiz para tudo isso, mas a gente só consegue vencer algo fazendo. Nós só nos tornamos bons em algo fazendo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? E quando a gente tem uma postura, né, de olhar, de articulação, uma postura aberta, que comunica honestidade e segurança, a gente ganha a conversa, né? A gente ganha o cliente, a gente ganha credibilidade. Terceiro tipo verbal, né, tipo de comunicação, na verdade, é a escrita. Então, só recapitulando aqui. Nosso tópico 2, os tipos de comunicação. Trouxe 3 para vocês. A primeira, a comunicação verbal. A segunda, a não verbal. E agora a terceira é a comunicação escrita. Essa comunicação nós usamos diariamente nas redes sociais, no WhatsApp, né? Nas linhas de comunicação. Nós precisamos, nesse tipo de comunicação, às vezes eu até falo assim, manda um áudio, porque ele vai perceber a entonação da tua voz, e aí vai conseguir passar exatamente aquilo que você está querendo falar. Porque quando a pessoa lê uma mensagem que você escreve, ela vai interpretar na entonação dela, né? Do jeito que ela está pensando ali, que você está sentindo. Então, esse tipo de comunicação escrita precisa ser clara, simples e clara, clareza acima de tudo. Isso vale para as redes sociais. A Marisa, ela tem feito um trabalho bem legal nas redes sociais, né? Ela tem aparecido bastante, ela vem trazendo bastante conteúdo, e isso é muito bom, porque eu tenho uma mentora que ela fala assim: se você olhar para os seus primeiros vídeos, para os seus primeiros conteúdos e você não sentir vergonha, duas coisas. Ou você demorou muito para começar, ou você não melhorou nada. Então, se você pegar assim, os grandes players do mercado, os grandes empresários, o início, os vídeos deles, as aulas, no início era um negócio assim terrível. Mas eles começaram e eles foram evoluindo. Nós somos seres em evolução, né? Então, é isso, é mostrar uma postura clara, acima de tudo, mesmo na linguagem escrita, né? Ter uma primeira frase bem clara, já mostrando aquilo que você quer falar. Como eu já falei, os textos mais curtos. É legal também gerar um pouquinho de curiosidade, porque aí você desenvolve uma conversa, principalmente na primeira abordagem. Ah, como que eu vou abordar um cliente? Né? Você pode até colocar uma primeira imagem, coloca uma imagem ali, compartilha uma figurinha, ou compartilha a imagem do produto. Olha, eu tenho esse produto aqui que eu lembrei de você. Por quê? Aí você vai falar, lembra os benefícios. Os benefícios que esse produto, a gente não está falando de ingredientes, né? A gente não está falando de fórmula, a gente está falando de benefícios. Então, você pode começar aí com a imagem do produto e aí vai desenvolvendo uma conversa que gere curiosidade. Porque quando você gera curiosidade no seu cliente, ele vai te perguntar. E aí você vai desenvolvendo uma conversa. Ele pergunta, você responde, né? E isso é uma técnica, é uma estratégia. E aí, uma outra coisa é sempre revisar a ortografia, a pontuação. É interessante fazer isso. Hoje em dia, nós temos. Isso geralmente também é importante fazer isso para as redes sociais, porque é algo que fica gravado lá, né? Fica registrado. Isso é muito legal, tá, gente? E isso é muito fácil. Hoje, qualquer corretor no WhatsApp mesmo tem isso. A gente pode usar essas ferramentas a nosso favor. E tem uma coisa assim, né, Isa? Geralmente a pessoa que é tímida, ela tem vergonha até de escrever. E É às ver... vezes ela, assim como ela é na vida, na conversa, ela é no texto. Tem pessoas que não. Ah, tem pessoas que falam, meu, eu sou grossa, entendeu? Tem pessoas que falam assim, não estranha porque eu sou grossa, entendeu? Já um monte de pessoas falaram assim. Aí pessoalmente é um doce, sabe? Mas o texto é, sabe, é
só patada, né? Aí a gente já sabe, porque a pessoa quer ser muito direta ali, tal, por causa do tempo. Mas sabe uma coisa curiosa, Isa, quero até trazer para a mesa aqui, é, tem pessoas que não são boas de conversa. E sabe uma coisa um conselho que eu gosto de dar, quando você não é bom de conversa, você não sabe puxar assunto, na verdade, você não sabe fazer perguntas, é ou não é? É verdade. Então, uma coisa que eu percebi é, se você fizer perguntas, você vai ser interessante. E eu trago aqui, a minha filha, ela estava com medo de ir numa festinha do pijama. Eu falei, por quê, filha? Eu queria saber, né? Não teve ninguém que fez isso comigo, mas graças a Deus eu posso fazer com ela. E ela disse, porque eu não sei, pai, eu tô meio insegura, as meninas lá, sei lá, não dão muita bola, aquela coisa toda, aquele, sabe? Vou ficar de lado. Eu falei, filha, vou te dar uma dica. Chega lá e pergunta, e aí, do que vocês gostam? O que vocês mais gostam de fazer e tal? Ela falou, beleza, pai. Desafio aceito. Ela foi, e ela voltando, eu perguntei, e aí, filha, como é que foi? Mas, pai, todo mundo quer fazer network comigo. Ela falou assim, entendeu? Então, todo mundo quer fazer network comigo. Daí eu pensei, legal, né? Pois é, quem deu a dica, né? Então, eu acredito que a gente tem que se interessar mais pelas pessoas, né, Isa? Se interessar pelo problema, né? Sim, trazendo perguntas, é exatamente isso, é uma chave, né? Fazer perguntas, quem sabe fazer perguntas ganha qualquer mesa, ganha qualquer rodada. Mas como que eu vou fazer? Né? Eu chegar assim, eu vou abordar uma pessoa que eu não conheço, gente. Tem uma técnica muito simples. Você olha para a pessoa e já vê algo que, por exemplo, um colar. Por exemplo, eu estou aqui com um colarzinho que tem uma menininha. Vamos dizer que a Maria que está aí anotando, chega para falar comigo, ela não tem assunto, não me conhece, perguntou o nome, e aí ela olhou para mim já de cima a baixo e já olhou aqui o pingentinho de uma menina. Ela, nossa, é uma menina. Você tem uma filha? Nossa, é uma menina. Por que uma menina? Por que uma menina? E aí eu vou falar, é porque eu tenho uma filha. Você tem uma filha e você só tem uma filha. Como é que é o nome dela? Você Muito bom. procura um assunto que a outra pessoa tenha interesse. Ponto Por quê? comum, né? Porque aí ela vai querer desenvolver o assunto. Ela vai querer engatar essa conversa. Então, Sabe o que é sempre legal? As pessoas se apaixonam assim. Aí, de repente, você tá ali, o primeiro que conversar comigo lá, quando é solteiro, né? Aí alguém manda uma mensagem e dá atenção. E aí você fala assim, pois é, eu moro em tal lugar e eu gosto de dorama, né? A pessoa fala, eu também gosto de dorama. Meu Deus, achei o homem da minha vida, também gosto de dorama, né? é Tipo exatamente assim, né? isso, é buscar na comunicação, né, nessa comunicação verbal ou até escrita, um ponto em comum. Mas sempre, gente, sempre o ponto de partida é algo que a pessoa tenha interesse. Porque se você for falar algo que só você tenha interesse, ela não vai nem querer te ouvir. Então, sempre é algo que a pessoa tem interesse. Por mais que você não tenha interesse sobre aquele assunto ou não tenha conhecimento, mais uma oportunidade. Nossa, sei lá, vamos partindo aqui do pingente, né? Nossa, uma menina interessante, eu não tenho filhos. Como é que é ter filhos? Como é que é ser mãe de uma menina? Verdade, E aí a gente vai começar aí, nossa, você deu abertura total para a pessoa falar como é ser mãe de uma menina, um assunto que ela com certeza gosta bastante, né? Então é isso, se você não tem domínio ou conhecimento do assunto que a pessoa gosta, que a pessoa tem interesse, faça perguntas de como é. Talvez seja interessante para você também. E aí nessa conversa você traz uma conexão para aquilo que você precisa falar naquele momento, né? Ou apresentar abre interesse, amizades, né, Isa? dúvidas. E uma outra referência que eu gosto é assim, não sei o que perguntar. Faça perguntas que gerem valor. Sim. Por exemplo, a Isa está lá em São Paulo. A gente começou a conversar, eu sei pouco sobre ela. Eu vou perguntar, daí eu sei, mas eu sei que ela quer empreender de repente. Eu vou falar, Isa, me fala o seguinte: eu sei que você está em São Paulo, não é fácil, mas o que que eu faço para te ajudar? O que que eu posso. Então, isso vai fazer ela perceber: esse cara quer me gerar valor, ele quer me ajudar. Isso conecta, né? E às vezes as pessoas não fazem isso, né? Eu vejo hoje que tem muito assim: o que que é bom para mim? A pessoa pensa.
E ela quer falar só do que é bom para ela. É Não é? verdade. É isso aí. A Jaqueline colocou aqui, eu gosto de elogiar. Isso é um ponto muito legal. E existem pessoas que não sabem receber elogios. Então, quando você elogia, a pessoa já fica envergonhada e não quer mais nem falar. Então, se você sentiu isso, de uma pessoa que, nossa, como você tá bonita. Aí, obrigada. E a A pessoa já questão de ficou elogiar vermelha. tem o desafio do homem e mulher, né? E Tem isso, nessa, né? nessa abordagem é sempre assim, né, gente? Mulher com mulher e homem com homem, principalmente pensando no nosso público, né? O nosso público é um público mais maduro, né? Então, a gente precisa ter certos cuidados. Agora, a gente avançando aqui já para o final, o tópico 3. Só vou fazer uma revisão aqui para ver se todo mundo anotou certinho. Tópico 1, tudo comunica o tempo todo. A comunicação invisível e o tom de voz, a linguagem corporal. Tópico 2, os 3 tipos de comunicação. Nós falamos sobre a verbal, a não verbal e a escrita. E agora o último, a comunicação que vende valor e posicionamento. Como que eu me comunico de uma forma que me traga resultado? Porque no final das contas, no limpo, né, no vamos ver, todo mundo quer resultado. A gente não é medido pelas nossas intenções, nós somos medidos pelos nossos resultados, isso é real. Gostando ou não, é assim, né? Então, vamos lá, qual é a comunicação que vende? É uma comunicação que traz valor e posicionamento. Primeiro ponto, comunique a solução, não o produto. Nós já falamos sobre isso. Nós não estamos aqui para falar de produtos, porque nós não somos simplesmente vendedores de produtos. O nosso cliente não vai comprar um ômega 3. Ele vai comprar um coração saudável, uma memória afiada, a longevidade. É isso que ele vai comprar. Não vai comprar simplesmente um ômega, porque se for simplesmente um ômega, ele vai comprar em qualquer lugar, né? Então ele vai comprar essa conexão com a gente, a nossa forma de comunicação, né? A autoridade e o coração saudável, a memória afiada. A nossa cliente não vai comprar o Emagras. Ela vai comprar a recuperação rápida, energia para o treino, o controle da glicemia, a melhora no metabolismo. É isso que os nossos clientes, desculpa, é isso que os nossos clientes vão comprar, né? Então a gente comunica a solução, não o produto. E a pergunta que a gente sempre vai responder quando a gente vai pensar em uma comunicação que vende, que gera lucro, que gera retorno, é: qual é a dor do meu cliente? Como que o meu suplemento vai trazer alívio, vai melhorar a qualidade de vida dele? Como que o meu suplemento que eu vendo, os produtos que eu vendo, vão beneficiar o meu cliente? Vão levar qualidade de vida para ele? É sempre isso. O foco sempre é o cliente. Numa comunicação que vende, é sempre o foco é o cliente, é a comunicação, o nosso posicionamento. Ponto 2. Nós precisamos criar e manter um posicionamento. Agora, um posicionamento único. Isa, o que é posicionamento? É a forma como você se porta, é a forma como você se posiciona. Se você se posiciona com autoridade, se você se posiciona com confiança, com verdade, você vai ter clientes dessa forma. Clientes confiáveis, clientes que voltam. O Anderson falou em uma das outras aulas aí que a melhor venda, se eu não lembro, mas a melhor venda é a revenda, né? É quando o cliente volta. Você sabe que você realmente é um bom vendedor, o teu produto está fazendo efeito quando o cliente está voltando. Mas você também conhece o seu cliente, se ele é um bom cliente, quando ele volta. Então, o nosso posicionamento, ele tem que ser único. A pessoa tem que lembrar de você, sempre. Porque nós não somos, eu já falei isso aqui logo no início, nós não somos mais uma revendedora, mais um vendedor ou franqueado para os PECs e para os PAs. Nós somos consultoras de saúde e, sobretudo, saúde natural, gente. Saúde natural, né? E saúde de altíssima qualidade. Nós não vendemos suplementos, porque saúde, eu já falei, saúde não se vende. Nós proporcionamos qualidade de vida.
E como que a gente faz isso? Através do conhecimento e da conscientização. Você nunca vai querer algo se você não conhecer, se você não saber. Então, para você despertar o desejo no cliente de compra, você precisa gerar curiosidade através do conhecimento. Conhecimento é a chave de tudo. Então, o nosso posicionamento vende. Eu passar uma postura de não ser apenas mais um vendedor, de ser um consultor de saúde natural, eu posso te proporcionar um bem-estar, uma melhora na qualidade de vida, afinal, todo mundo quer isso. Mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço por isso. Então, nós precisamos conscientizar os nossos clientes. E uma coisa muito interessante é a gente entender o que nos diferencia nesse nosso posicionamento, né? Nós temos um nicho, eu não sei se o Anderson já falou sobre isso, mas o nosso nicho, a nossa persona, né, o nosso público-alvo, são basicamente mulheres ali de 30, 35, 40, 60, 70, são mulheres mais maduras. Pelo menos aqui, 99% das minhas clientes são mulheres. Eu não sei aí, mas aqui a maioria esmagadora é mulheres, né? São mulheres. Então, qual é o nosso diferencial? Qual é o teu diferencial, né, para esse nicho? Como que eu posso saber qual é o meu diferencial? Vamos lá. Traz a sua experiência, traz a sua história de uso com os produtos. Usa a tua história pessoal com esses suplementos para criar conexão e autoridade. Por isso que é tão importante nós usarmos os suplementos que nós vendemos, que nós apresentamos, que nós temos. É muito importante. Por quê? Porque isso vai gerar diferencial. Existem pessoas que confiam em você. Existem pessoas que você influencia. E com a tua história pessoal, elas vão levar em consideração aquilo que você está falando, vai gerar confiança, autoridade e elas vão virar seus clientes, né? Então é isso. Como que eu vou? Qual é o meu diferencial? Como que eu vou descobrir o meu diferencial? Pensa na tua história, né? Pensa na tua experiência, na tua história com o uso dos produtos, e aí sim você vai gerar uma conexão e autoridade. E aí a gente já passa aqui para o finalzinho desse ponto, que é a tríade do posicionamento. Quando eu falo de posicionamento, eu estou falando de um todo. E aí eu estou falando de quê? De autoridade, de confiança e de conexão. Quando eu falo de posicionamento, que eu falei aqui, né, no ponto 2, crie seu posicionamento único. Ok, como é isso? Autoridade, confiança e conexão. O que é autoridade, Isa, com relação ao posicionamento? Autoridade é você saber sobre os produtos. É você conhecer os produtos. Isso vai te gerar autoridade. Quando a gente pensa em produtos, na maior autoridade que nós temos aqui no nosso meio, a gente lembra de quem? Do Anderson Dodai. Há mais alguém aí ou só eu? Né? Quando eu fui gerar aqui aquele material, eu pensei em quem? Ou vou gravar aqui com o Anderson. A Oda nem sabe, mas ela já está aqui no meu caderninho, que eu vou gravar a mesma coisa que eu gravei com o Anderson, eu quero gravar com ela. Porque são visões diferentes, são histórias diferentes, são conexões diferentes. E lembra do que eu falei? Histórias vendem. Sabe por quê, gente? Porque a compra ela é emocional. A compra ela não é racional. A compra é emocional. Quantas de vocês aqui já saíram, já compraram e depois se arrependeram? Só levanta a mão assim, rapidinho. Levanta a mão aqui, ó. Quase todo mundo. Porque é emocional. Então, o que gera conexão? O que gera emoção? Histórias. Uma história bem contada. Emerson levantou a mão. Quer falar, Emerson? Não, só pra falar que eu me arrependi também. Eu não posso levantar a mão, tô sem câmera, né? É isso. Por quê? Porque as vendas são emocionais, né? Então, vamos lá. Estava falando aqui sobre autoridade. Nós precisamos conhecer os produtos.
Segundo ponto nessa tríade do posicionamento, confiança. Nós precisamos ser honestos. Os nossos produtos são excelente qualidade. A tríade é isso aí. A tríade do posicionamento. É isso aí. Os nossos produtos são de excelente qualidade, mas eles não fazem milagres por si só. Eu tô aqui com a magra, dizendo, nossa, toma isso daqui que você vai emagrecer 7 quilos 5 quilos em uma semana. Isso não é verdade, gente. Isso vai fazer a cliente comprar, mas não vai fazer ela voltar. Vai fazer ela se frustrar e você vai perder a confiança dessa cliente, né? Então, é você passar, é ser honesto. Se é bom, é bom. Talvez para você não seja. É você falar a verdade, né? Sempre, o tempo inteiro. Não estejam desesperados para vender, porque a venda desesperada traz clientes problemáticos. Venda desesperada traz clientes problemáticos. Então, e o terceiro ponto aqui, falei autoridade, confiança, e o terceiro é a conexão. É partilhar valor, né? Você se conectar. Isso tudo faz parte do posicionamento. Então, quando você pensar em criar aí o seu posicionamento, como é que você vai se posicionar a partir de agora, como uma consultora, né, de saúde, é pensar na autoridade, você precisa saber conhecer os produtos, na confiança, ser honesto sempre, passar credibilidade, e na conexão, é compartilhar valor, né? Valor com o seu cliente, com a pessoa com que você está se comunicando ali naquele momento. E o terceiro ponto, terceiro tópico aqui desse ponto 3 de comunicação que vende, é o plano de ação e execução. Não vai adiantar nada, gente. Eu vim aqui, né, disponibilizei o tempo, e eu sempre falo que o tempo é o maior tesouro que a gente tem, porque a única coisa que a gente pode transformar em dinheiro é tempo, né? Tempo e a dedicação. Então, é a moeda mais preciosa que nós temos hoje, tempo e atenção. Não adianta nada eu ter falado aqui, você ter anotado um monte de coisa, se você não tiver um plano de ação e execução, né? Então, vamos lá para o tópico, para o ponto 3 desse tópico, a consistência vende. Plano de ação e de execução é saber que ser consistente vende. Como assim, Isa? Rotina de comunicação. Defina horários, dias. Eu aqui tenho um dia específico para falar com os meus clientes. E eu não falo logo, tá? Por exemplo, eu fiz uma venda hoje, dia 15. Eu não vou falar com essa cliente amanhã, nem depois, nem depois. Eu já dei todas as instruções, já disse como usar, já falei tudo. No dia 25, quase que 10 dias depois, eu vou entrar em contato com ela. Porque é o tempo que ela já teve para começar a surtir efeito, a ver o efeito, a ver alguma diferença. E aí, então, aqui, o que eu faço? Toda quarta-feira. Quarta-feira, para mim, é o dia de mandar mensagem para os meus clientes. E aí, como que você está se sentindo? Como é que tá? Você está conseguindo tomar direitinho? Eu sempre pergunto isso. Porque ela pode dizer, eu não vi nenhuma melhora, mas está tomando direito? Não estou tomando. Então, não vai ver mesmo, né? Não é por osmose. Então, toda quarta-feira eu mando mensagem aqui. Plano de ação aí. Defina uma rotina de comunicação. Horários e dias fixos para você falar com seus clientes, para perguntar como é que tá. Anota isso em algum lugar, faz um calendáriozinho. Olha, falei com fulano, ela falou isso. Porque você pode intervir, pode mudar a suplementação. Luísa, e é nesse ponto que muitos desistem. E aí está a diferença entre o amador e o profissional. O profissional é aquele que vai pegar tudo que você falou aí, essa informação, vai fazer um pós-venda, isso é pós-venda, e a pessoa vai dizer, não gostei, não vou usar mais, ou sei lá qual o motivo, às vezes nem abriu o produto, às vezes não quer comprar mais mesmo, comprou na Sim. emoção ali. Mas aí a pessoa que está fazendo pós, né, Isa, ela não está preparada, ela sente isso como se fosse o pessoal, é ou não é? Sim. A pessoa não gosta de mim, não vai mais comprar, acho que acabou minha carreira. Então, existe milhares de pessoas no mundo de vendas, grande maioria que desiste nesse ponto, né, Isa?
Sim, e é exatamente daí também que a gente precisa entender o conhecimento sobre o produto. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre o produto, nossa, pera lá. Então tem alguma coisa acontecendo, né? Se ela está tomando direitinho, se está fazendo o protocolo certinho e não tá tendo resultado, talvez tenha algo a mais aí. Talvez eu precise entrar com outro suplemento. Eu vou só fazer uma aspas aqui nesse ponto para compartilhar com o pessoal o que aconteceu comigo. Como eu falei para vocês aqui, o que eu mais vendo aqui é o MXM, porque ele mudou minha vida, né? Completamente. E eu sei que quando eu tomo o Alove, o MXM, gente, aqui é protocolo, tá? Eu faço venda de protocolo. Então, o Alove e o MXM com um certo tempo de uso, eu sempre falo, né? Pelo menos 3 meses. Mas eu já vi com uma semana de uso, pouquíssimos dias de uso, a pessoa já tem uma melhora absurda. Só que aconteceu aqui comigo, eu nunca tinha tido nenhuma cliente que com um mês de protocolo não tenha sentido melhora de dores no período menstrual. Nunca tinha tido. E aí eu tive uma. Mandei mensagem numa quarta-feira para essa cliente para saber como é que estava a filha dela e a resposta dela foi: "Nossa, não mudou nada. Ela tomou direitinho, fez direitinho todo o processo, ela continua sentindo dores intensas." Eu disse, não, peraí, tem alguma coisa errada. Porque ela fez o protocolo, ela fez a desintoxicação com a Love, e ela continua desse jeito. E aí eu fui desenvolvendo uma conversa. Se eu entro naquilo que o Anderson falou, nossa, é contra mim, ela, né? Eu já não ia parar por ali. Mas aí eu fui desenvolvendo a conversa. Mas por quê? Mas como assim? Mas ele tomou e fez isso, fez aquilo. Olha, talvez então a gente tenha que substituir aí. E eu sempre tenho uma carta na manga. Talvez a gente precise entrar com Prímula. Além do MXM, mas isso é o quê, gente? É conhecimento. Se eu não conhecesse, eu já ia, né? Nossa, realmente o produto não funciona. E aí, talvez a gente precise trocar pelo Prímula. E aí a gente faz o segundo mês de protocolo com Prímula e se continuar desse jeito, a gente coloca os dois juntos no terceiro mês. Então, assim, são estratégias. E aí a gente foi, ao invés de eu perder a cliente, eu ganhei a cliente por mais alguns meses de protocolo. É Entende? sensibilidade e você adaptou. E você tem que ter essa previsão. Eu vou ajudar ele. Às vezes as pessoas vêm, né, Isa? Anderson, olha aqui, a pessoa tá assim, ó, ela tem todas as enfermidades. Sim. Aí eu paro para pensar assim, tá, mas então ela acumulou uma vida de enfermidade a vida inteira e a pessoa que está vendendo o produto me coloca na pressão. O que que eu tenho que dar para resolver tudo isso? Porque a pessoa não tem condições de comprar e tal. Aí entra aquilo que você falou. É, o problema está em quem está indicando. Porque na cabeça dele, ele está indicando um remédio ainda. Ele não entendeu Exatamente isso. que é um protocolo, que é um período de detox, de adaptação. Pode ser que melhore só 10% ou 15%. E que bênção, né? Uma mulher, por exemplo, que sofre cólicas a vida inteira, de repente tem uma diminuição de 10, 15%. Não dá para medir assim, de forma tão fácil. Mas é como você disse, em 3 meses você consegue ter uma boa percepção, né, do que está acontecendo no organismo. Sim, exatamente isso. Então, ter essa rotina de comunicação vai nos dar consistência e vai trazer autoridade também. Os clientes vão ver que a gente se importa com eles. Os clientes vão ver, nossa, ela quer saber. A gente não quer vender, porque a gente já vendeu. A gente quer saber como que ela tá, né? Como que ele tá. Então é isso, cria essa conexão, né? Isso é consistência. E o que que acontece? Ele vai lembrar de você. Você está ali sempre presente, você está ali perguntando, está ali aparecendo, está se importando. A cliente ou cliente, ele vai lembrar de você numa próxima compra ou para indicar você para outra pessoa. Outro ponto, a prática. É aquilo que nós estávamos falando. A prática leva ao desenvolvimento da habilidade. Então, a comunicação eficaz, ela é como se fosse um músculo. E ele precisa ser treinado, precisa ser treinado. Você vai precisar falar, você vai precisar se desenvolver, você vai precisar comunicar. Fala na frente do espelho, fala com o marido, fala com o filho, fala com a esposa, mas fala, vai treinando, vai se desenvolvendo, grava, se vê falando, pega um produto, vou pegar aqui um produto
vou fazer um pitch, né? Vai ser até a tarefa, que o Anderson falou para mim que tinha que ter tarefa. Então, eu separei aqui uma tarefinha. Você vai pegar aqui esse pitch de 3 linhas, que é como se fosse um pitch, um pitch de vendas, né? É uma venda rápida, ali em alguns segundinhos. Então, você vai pegar, vai decorar, vai escrever sobre um produto, vai decorar e vai ficar falando, até que você fale da maneira mais natural possível. Você está treinando a habilidade de comunicar, né? E o terceiro ponto é mensurar e ajustar. Ver tudo que você já fez de bom, que deu certo, que funcionou, que trouxe retorno, que trouxe venda, que gerou conexão, que gerou, né, interesse. Repete, porque está funcionando. E aquilo que não está dando certo, descarta, elimina. Não gasta energia com aquilo que não está trazendo retorno. Então, terceiro tópico foi a comunicação que vende, o valor do posicionamento, né? A gente comunicar a solução e não o produto, criar o nosso posicionamento único, ver o nosso diferencial, entender que nós somos consultores de saúde, não somos vendedores de produtos. Por quê? Porque saúde não se vende, ninguém compra saúde, né? Nós proporcionamos bem-estar, melhora de vida. E ver também o plano de ação. Aquilo que eu já coloquei para vocês, estabelecer uma rotina de comunicação, de contato. Isso também serve, gente, para o Instagram, para o WhatsApp, né, para as redes sociais, para o TikTok, quem está lá. Isso serve para lá, olha, cria uma rotina de postagem, né? Se você consegue terceirizar isso por não ter tempo, terceiriza, é interessante demais ter terceirizado. Se você não consegue terceirizar, faz lá. Nossa, a gente tem um monte de material, o Anderson sempre compartilha no grupo aí. Então, pega o material, cria um textozinho e faz ele, nossa, programa, faz toda segunda, toda quarta, toda quinta, ou segunda, terça e quarta. Enfim, cria uma rotina para se comunicar também nas redes sociais, né? Porque a prática leva à habilidade, mensure aí o que está dando certo, o que não está, joga fora o que não trouxe retorno. E a tarefa, né, que eu quero deixar aqui para a gente é o seguinte. Antes disso, eu só quero fazer um resumo aqui com uma frase. Talvez vocês queiram anotar. A frase é: comunicação não é falar sobre o que você vende, é ser a autoridade que compartilha a solução. O seu posicionamento é a sua melhor vitrine. Ela atrai ou afasta o cliente. Então, passando aqui para a tarefinha, nós vamos fazer uma tarefa em 2 partes, tá? Vamos anotar. A primeira parte é depois que acabar essa aula, nessa semana, eu acho que as tarefas têm que enviar para o Anderson, né? Envia para o Anderson aí. É isso? Então, assim, ó, eu nesse tempo todo foi uma minoria que fez as tarefas, uma minoria, assim, minoria a gente já entende, né? E assim, Isa, a gente na qualidade de professores, né? Eu gosto de ensinar também, eu gosto muito de ensinar, é uma coisa que me cativa, sabe? Passar um pouco do que eu aprendi. Mas a gente sabe que a pessoa ela vai efetivar o conhecimento se ela aplicar, né? Se ela Sim, praticar. Então, esse período, foi bom para mim aprender essa escola de base, mas foi um treinamento, na verdade, até para mim. Quando eu fizer, vai ser diferente, vai ser em outro nível de, digamos assim, de cobrança e de resultado, né? Mas, sim, as pessoas que fizerem, eu quero que vocês façam essa tarefa, porque não é uma pessoa especial que está pedindo aqui também, que veio no nosso encontro. Façam, vai valer muito a pena. Depois eu tenho mais uma pergunta para a Isa, talvez ela até abra para mais pessoas fazer também a pergunta aberta aqui. E pode enviar para mim e eu vou reportar isso para ela, tá? tá bom. Então, vamos lá. É muito simples, gente. Nessa semana, eu quero que vocês revisem os seus perfis online. Dá uma olhadinha no seu Instagram, no seu WhatsApp, né? Como tá a tua foto. Vamos trabalhar no ajuste do posicionamento online. Foto, descrição, como você fala com seus clientes, né? Isso é muito importante.
Então, se você Ô, já olha... Isa, uma Oi. perguntinha aqui já. Vale a pena investir nisso? Por exemplo, a pessoa diz assim, ó, eu mesmo, tá? Há um tempo atrás, deve fazer uns 4 anos, eu contratei uma pessoa para mexer no meu Instagram. Eu falei, ó, não sei nada de Instagram, me ajuda. Eu contratei ela e pagava mensal. Foi muito bom, eu aprendi, eu não sabia nem fazer um history, gente. Nada, nada, nada. Até hoje eu sei muito pouco, entendeu? Não é minha praia não é meu forte. Mas eu sei que é muito ruim isso, porque hoje a nossa questão rede social é o que vende também, muito, né? Sim. A gente está ali, né? Mas você acha que vale a pena essas pessoas investirem? É importante isso, né? Traz diferença na vida delas? Faz muita diferença porque faz vitrine. Quem aqui tem Instagram? Levanta aqui a mão. Quem tem Instagram? Quem acessa o Instagram todos os dias? Levanta a mão aqui. Quem olha lá o Instagram todos os dias? O seu e fica olhando lá o feed? Pode levantar a mão aqui para eu ver. Se você olha todos os dias, será que não tem... E você olha a vida de outras pessoas, né, lá. Será que se você estiver lá com o seu produto, com a sua expertise, outras pessoas não estarão te olhando? Não estarão vendo? E outra coisa, eu não estou falando de colocar foto de produto, não. Eu estou falando de mostrar o produto na tua rotina. A Marisa comentou comigo da última vez que eu estive em Itajaí, ela falou que o que mais tem visualização no perfil dela é as coisas dela, da vida dela. Quando ela está indo para algum lugar, quando ela coloca as fotos dela na academia, os vídeos dela na academia com o esposo, porque as pessoas gostam de ver a vida dos outros. Gente, entendam uma coisa: as pessoas não vão comprar aquilo que você está vendendo, elas vão comprar a sua vida, aquilo que você está vivendo, a experiência que você está vivendo. Então, por isso que é tão importante a aparência na comunicação, né? Se você vende saúde e você é uma pessoa que aparenta doença, ninguém vai querer comprar de você. Hoje eu fiz um Ninguém. vídeo da tableteira ali. Eu pensei, vou mostrar aqui o trabalho que eu tinha para levar esse pote. E agora uma Exatamente. tableteira, o quanto é prático. Então, às vezes, é uma coisa assim, né, boba do dia a dia, né? Porque falam que o Instagram, muitos usam para ostentação, essa é a palavra. E é Eu também não gosto, verdade. eu não gosto Porque de ficar ali olhando quem tem um carro zero, eu não gosto, a maioria não gosta. Mas você tem que saber, aí entra tudo que a Isa falou, posicionamento, é, falar do que você gosta, do jeito que você faz, do jeito que você promove. o Instagram não é uma rede social de venda. Não é. Ninguém entra no Instagram disposto a comprar. Não. Você entra no Instagram para relaxar. Você entra no Instagram para olhar lá. É por isso que o conteúdo pessoal da tua vida. Gente, eu fiz o Instagram há pouco tempo para a Leza daqui, para o meu, né? Para o meu PA, para mim, como. Tem cento e pouquinhos seguidores. Sabe qual é o alcance dele? Já respondendo a pergunta do Anderson. Mais de 6.000 por mês, o alcance. São 6.000 pessoas vendo ali Ótimo. no Instagram que tem cento e pouquinhas pessoas. Cento e pouquinhos Você seguidores. colocou dinheiro, você, como é que se diz, Eu monetizou? não, eu não tinha monetizado, não tinha feito nenhum impulsionamento até ontem. E eu vou ver agora a diferença, né? Falando Ontem nisso, tem uma campanha que fecha dia 17 aí, né? Alguém vai ganhar foi. esse dinheiro, essa grana aí, não sei quem. Foi, eu fiz esse impulsionamento ontem, porque eu quero testar. É um teste que eu estou fazendo, tá, gente? Mas sem nada, totalmente no orgânico. O alcance dele para um Instagram de cento e poucas pessoas, porque você pode falar, nossa, mas o meu Instagram é pequenininho, eu não tenho ninguém. Mas sabe o que fez esse Instagram pequeno, de cento e poucas pessoas, ter um alcance de quase 6.000? Foi a consistência. São 3 postagens por semana, toda semana. Toda semana. E o que o algoritmo faz? Ele entrega o teu conteúdo, porque tem consistência, entendeu? Então, é algo que vende. E isso ontem eu já recebi uma mensagem lá. Oi, onde que vocês estão? Porque eu fiz esse tráfego e aí eu coloquei só aqui a região, né? Oi, onde que é longe? Onde que vocês estão? Como que eu faço para comprar? Quanto é o produto? Gente,
pode ser mais uma cliente. Pode ser um Entendeu? cadastro, pode ser Pode ser um pode ser cadastro. uma Isa, pode ser uma Isa, Exatamente, eu tô falando aqui, né? alguém está falando aqui, não tem o nome, né? Mas eu nem lembro que tenho redes sociais, também não tenho tempo de olhar a vida dos outros. Minha vida é muito corrida. Eu não sei quem é, não sei qual é o nome, tá sem nome. Mas olha, eu vou te falar também que a minha vida, quem me conhece pessoalmente, sabe que a minha vida é uma loucura. Às vezes o Anderson até fala: "Nossa, Isa, é tão difícil de falar contigo", mas é porque é muita coisa. Mas ainda assim, eu entro lá, nem para colocar uma foto. Prioridade, gente. Prioridades. A gente quer crescer nesse negócio. E para a gente crescer, a gente tem que aparecer, a gente tem que ser visto. As pessoas têm que ver a gente. Isso faz parte de uma comunicação que vende, sabe? Então, vamos lá. Tarefa para a gente finalizar, dá uma olhada lá no teu perfil, cria ali, nossa, todo dia, nem que seja você tomando café, tira uma foto lá de você tomando seu suplemento, vai postando, porque você vai ver que as pessoas vão vir, isso pode gerar futuros clientes. Ô, Isa, E então a tarefa é revisar ou fazer algo? essa primeira tarefa é revisar as suas redes sociais, tá? Revisa, dá uma olhada na tua foto. Ai, a minha foto Só não tá gerando. olhar, não anotar Não, nada por enquanto, não. não, primeiro olha, dá uma olhada na tua foto. Ah, uma foto não está gerando autoridade, não está combinando com o posicionamento que eu quero, eu vou trocar. Descrição no Instagram, essas coisas. Agora, esse segundo aqui, essa segunda parte da tarefa, que para mim é a mais importante. E nessa primeira parte eu quero trazer um desafio. Eu vou até colocar aqui o meu arroba. Arroba Isa Torres. Anota aí. Arroba Isa Torres. Esse é o meu Instagram pessoal profissional. Ai, coloquei errado. Peraí. Arroba Isa com Z, Torres. Você vai fazer assim. Esse é o meu Instagram pessoal profissional. Você vai me dar, você vai fazer lá a sua tarefa e você vai me marcar. E eu vou republicar você. Eu quero te promover também. No meu Instagram pessoal, também não tenho muitos seguidores, tá? Tem 2.000 e poucos seguidores. Mas eu vou replicar lá, porque é uma forma de eu ver que, poxa, eu fiz uma diferença na tua vida essa noite. E você me deu ouvidos. Você está fazendo algo também, né? Então, vamos lá. E a gente vai se conectando. E aí, depois eu passo da empresa aqui. E a segunda parte da tarefa, gente, para a gente finalizar, é o seguinte. Aí entra a comunicação efetiva, tá? Agora vai entrar a tarefa de comunicação. Você vai escolher um suplemento só. O que você mais vende, o que você mais gosta, o que você se apaixonou. Escolhe um suplemento e para este único suplemento, você vai fazer um pitch de vendas. O Emerson até colocou aqui o que significa pitch, né? Que é um discurso de vendas. Você vai fazer, é como se fosse uma apresentação curta, assim, algo direto. Um único suplemento, tá? E essa apresentação, esse pitch, vai ter no máximo 3 linhas, focada exclusivamente no benefício que ele traz para os clientes. Combinado? Deu para entender? Faz Quanto assim, tempo, pitch mesmo? são 3 linhas. 3 linhas. 3 linhas, você vai escrever. Ok. Mas é É, escrito ou em vídeo isso? é É escrito? escrito. Você vai primeiro Não. escrever. 3 linhas, tá, gente? Depois que você escreveu, se você quiser gravar um vídeo, pode mandar lá no grupo de produtos. Produto. Pode também postar nas redes sociais e me marcar, que eu vou repostar também nos 2 Instagrams. Você vai ver que é uma forma de você praticar aquilo que a gente está falando aqui. Né, gente? Eu acho que já esgotou o tempo aqui, totalmente. Mas é isso, ó. Tarefa 1 é revisar as suas redes sociais. Eu não tenho Instagram. Vai lá no WhatsApp, no Facebook, no TikTok, no Telegram, o meio de comunicação que você usa e dá uma revisada, se precisa trocar foto, se precisa colocar ali uma descrição, demonstrar, né, que você está desenvolvendo esse trabalho. E o segundo faça um pitch de vendas, é uma apresentação de um único produto
com 3 linhas falando exclusivamente dos benefícios que esse produto traz. Combinado? Gente, foi um prazer. Eu acho que eu já esgotei o tempo aqui. Não sei se pode abrir para perguntas. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas foi uma satisfação poder trazer aqui um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho experimentado com a Leanza na minha vida, né, aqui em São Paulo. E é isso, Anderson. Quer Muito bom. perguntar? Alguém quer Bom, perguntar? assim, o que que eu vejo? Quando a gente vê um comunicador, a gente sente uma fluência, uma leveza. É normal, a coisa flui. Se deixar a Isa falar, ela vai até amanhã que vai ter assunto. A gente sabe que é assim, né? E assim, gente. Então, por que que é bom? Nós temos que desenvolver isso, né? Tem pessoas levantando a mão, vou dar oportunidade para perguntarem. Eu só quero reforçar uma coisa aqui, tá? Na vida de vocês, vocês têm que entender que, sim, esse é um negócio e é de vocês. Vocês estão empreendendo. Mas a Aliança, né? Tem um dono? Tem, mas eu estou empreendendo isso no objetivo de levar a oportunidade para mais pessoas empreenderem, criarem seus negócios e aprenderem a partir disso. E foi o que a Isa viu também, por isso que ela decidiu fazer lá onde ela está, né? Como ponto de apoio, assim como outros aqui. É uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, Aliança, de relacionamentos. E aí eu quero só repetir uma coisa. Vale a pena você investir em você, é o melhor investimento. Vale a pena. Às vezes você, sei lá, compra roupa, compra um monte de coisa, compra coisa para casa, pinta a casa, faz um monte de coisa. E no ano ali você não tira R$ 300 para investir em você, digamos assim, ou 100. E aí eu não estou falando de batom, tá? De maquiagem, coisa assim. Eu tô falando de investir na sua performance mesmo, no seu posicionamento. Talvez, né, Isa, contratar alguém, ó, sei lá, quanto você cobra para fazer uma foto bonita minha, abrir o meu Instagram, ensinar a postar alguma coisa aqui e me ajudar nesse sentido. Talvez a pessoa vai cobrar R$ 150. Se for uma amiga sua, vai cobrar, sei lá, R$ 100. Ou, se for muito amiga, vai fazer até na camaradagem, né? Uma Verdade. troca. Vale a pena, porque a gente está no mundo digital. E é isso que eu quero dizer. Eu vou deixar a Raquel fazer a pergunta dela aqui, que é a tua conterrânea aí. Vai lá, Raquel, Boa pode perguntar. noite. Então, Isa, eu gostaria de saber de você, sobre a visibilidade. Você posta nos stories ou no feed? Ou nos dois? Existem duas, Esses 3 dias por são, semana. eu posto no feed fixamente essas 3 vezes na semana. Porque são duas coisas diferentes. Os stories, você está conversando com as pessoas que te seguem, com os teus seguidores. É muito difícil, a gente está falando de Instagram, tá? É muito difícil o Instagram entregar stories para pessoas que não são seguidores. Então, o stories é aquele relacionamento com os teus próprios seguidores. O feed é para as pessoas que vão chegar. Quando o Instagram vê que você tem uma certa consistência, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o teu conteúdo e ele vai levar ali, sabe quando a gente abre, que aparece aqueles que a gente não segue ali na frente? Ele vai te levar para lá. E o teu conteúdo vai aparecer para um monte de gente que não te segue. Então, se o teu feed tem uma certa consistência, né, de publicação, sempre tem conteúdo novo, tem coisa boa ali, legal, de qualidade, informação, as pessoas vão começar a te seguir. E é aí que os teus seguidores aumentam. E por que é interessante ter um número legal de seguidores? Porque aí novas ferramentas no Instagram vão aparecendo. E porque seguidores são pessoas. Vamos lá, gente. Sinceramente, é fácil pegar uma sala e colocar 180 pessoas numa sala para as pessoas te verem, te ouvirem? Não é fácil. Não. Mas se você tem uma conta que tem 180 seguidores, em algum momento essas pessoas vão te ver. Entende? Então, às vezes a gente acha que é pequenininho, mas é 50 seguidores, mas são 50 pessoas que você pode influenciar, entendeu? Essa é a analogia. Às vezes você tem uma equipe, é igual a gente está em 20 aqui. Parece pouco, mas se a gente estivesse aqui na mesma sala, ia ser uma multidão, um falatório, né? Ia ser um evento.
Sim. Então, a gente subestima isso, mas é muito poderoso, como a Isa falou. É muito poderoso. Ontem eu estava num treinamento com um grande comunicador, o Pablo Marçal. Ele é amado e odiado por muita gente, né? Mas ele é um grande comunicador, isso sem sombra de dúvidas. E lá no ao vivo, eu acho que tinha umas 200 pessoas no auditório, capacidade limitada. Mas no online, pessoas pagando para estar ali, tinha mais de 2.000 pessoas numa tarde, 2 horas da tarde. Então, olha o alcance, né? Fora para quem vai assistir depois. Então, aquilo que ele falar vai se multiplicar. Então, esse é o poder do online, né? Hoje você plantou uma sementinha aqui no online, que talvez você não tenha visto retorno ainda, mas lá na frente pode vir dessa sementinha que você plantou. Então, Raquel, consistência aonde? Feed. É importante ter posts nos feeds, porque no feed você está se relacionando com quem não te segue. E nos stories também, porque você se relaciona com quem te segue. As pessoas querem ver o que está acontecendo com você. É isso. Espero ter sanado aí. Muito obrigada, Isa. Respondeu sim. Maravilha, vamos. Nada. Odair, pode fazer a tua pergunta aí para Ai, Jesus, fiquei até com medo agora. Tá sem som, Odaí. Tem que ativar o microfone daí. Eu não é pergunta, eu quero te agradecer. Por quê? Porque nós precisamos muito estar se reciclando, estar ouvindo, estar aprendendo, porque nós, seres humanos, se a gente não estiver na ativa e buscando aquilo que nós precisamos, a gente vai perdendo com o tempo. Então, nós precisamos, é igual um combustível. É igual um adubo numa planta, então nós precisamos estar constantemente buscando aprender, para não esquecer, para não apagar. Então, parabéns para ti, muito, muito obrigada. E eu amei te ouvir, é muito bom te ouvir, tá, menina? Eu quero ir para São Paulo qualquer dia desse. Com toda certeza, estamos trabalhando para isso. Tá Vamos fazer bom? um grande Muito obrigada, tá? que validação de milhões, hein? É isso aí. Nossa, ganhei a noite, gente. Isso é uma validação de milhões. É tão bom a gente receber esse feedback, né? Eu gosto disso também. Às vezes eu finalizo a live, o pessoal vem agradecer. Anderson, aquilo que você falou me tocou, me ajudou. É ótimo, é maravilhoso, né? É isso Mais aí. alguém tem alguma pergunta para fazer para a Isa? Eu fiz várias já. Eu acho que não, né? Olha, alguém está colocando aqui, o Emerson está colocando aqui as coisas do Instagram, é legal depois dar uma olhada nisso. Gente, então, Anderson, é isso. Muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar, né? É algo que eu tenho procurado desenvolver e realmente, como a Daí falou, né? Crescer e ficar sempre me alimentando. É importante a gente seguir esse tipo de pessoas também, bons comunicadores, pessoas que têm algo a acrescentar. O ambiente que a gente vive é muito importante, porque existem estatísticas, né, que dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. E então, quem é que está ao seu lado, né? Quem são as pessoas que estão rodeando? Vamos procurar sempre estar perto de pessoas que tenham a acrescentar, que possam nos fazer crescer um pouquinho. Se a gente crescer um pouquinho cada dia, até Jesus voltar, a gente vai estar enorme aí. Então, verdade. vamos. Essa é algo que eu faço, que eu pratico, né? Eu sempre estou buscando ir em treinamentos. No próximo final de semana, eu vou estar em um outro treinamento lá com a esposa do Pablo Marçal, com a Carol Marçal, com grandes players aqui de São Paulo. Então, o que eu puder compartilhar também, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Nós estamos aqui para servir, né? Você está no miolo aí do desenvolvimento, né? Esse pessoal esse livro aqui eu editei lá com eles, com a Elisa, inclusive. Não sei se você sabia, mas foi com a Elisa, a sócia do Pablo. Eu fui lá na fazenda e lancei esse livro lá, inclusive. Então É um ambiente muito legal aqui, a gente muito aprende bom, mano. muito. Então é isso. Gente, eu Show quero de agradecer, bola. né, em nome de Que todos. treinamento. Obrigado, gente. Fantástico, né? Isa, olha, minha Parabéns. amiga, uma palavra. Obrigada. Continua, que você só flui, né?
É muito bom te ouvir, de fato. E a gente fica feliz de ter você na Aliança, né? Levando para as pessoas e tomando com a gente, que é fantástico. A gente precisa dessa força. Então é isso. Uma boa noite para todos vocês, né? Agradeço a Isa, agradeço a todos que estiveram aqui. Estou vendo aqui essa mulherada, ó. Tem homens também, mas em grande maioria, né? Essas empresárias. E, gente, temos um grande Obrigado, mês pela gente. frente, muita coisa boa para vir. Aproveitem tudo. Vamos fazer valer a pena.